Ok, vamos dar continuidade à gravação dos nossos vídeos com mais algumas questões. No vídeo anterior, nós começamos a resolução das questões desse concurso aqui. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, realizado em 2011 pelo CESP-UNB. Então, nós vimos lá algumas questões no vídeo anterior, certo? E estamos aqui para resolver, para comentar essas outras questões desse mesmo concurso realizado pelo CESP. Então, nós iniciamos aqui com uma questão sobre o Microsoft Excel, questão de número 29, que diz o seguinte: no Excel 2007, ao se clicar no botão, nós temos esse botão aqui, conhecidíssimo no Excel, botão de mesclagem de células, na guia Início e no grupo Alinhamento. Uma das coisas que a gente vem sempre alertando sobre essa versão do Microsoft Office, Word, Excel, é esse tipo de questão que indica em qual grupo, em qual menu, certo? Em qual guia se encontra uma determinada ferramenta. Então, até a versão 2003, muitas pessoas já estavam acostumadas a usar o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, inserir, formatar ferramentas. E já na versão 2007, nós temos um layout, uma distribuição de comandos de ferramentas totalmente diferente das versões anteriores. Então, nós temos agora aqui essas guias na parte superior e os grupos. Na guia Início, nós temos o grupo Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, que é o que se refere lá, onde tem o botão de mesclagem de células. O grupo Número, o grupo Estilo, grupo Células. Quando você passa para uma outra guia, como a guia Inserir, então você já tem outras ferramentas e outros grupos, tabelas, ilustrações, gráficos, links, texto. Então, no caso, uma das coisas que a gente vem sempre falando é isso daqui. Tem algumas questões do CESP-UNB, como aconteceu no concurso dos Correios também, no mesmo ano, 2011, perguntando em qual grupo, em qual menu se encontrava um determinado comando, o comando para inserir imagens, o comando para inserir um novo comentário, ativar o controle de alterações. Então, nós tivemos pelo menos 2 ou 3 questões nesse estilo aí, questões sobre o Word, no caso, 2007. Então, começa aqui correto, começa correto porque na guia Início, no grupo Alinhamento, nós temos esse botão. Só que diz, ao clicar neste botão, ocorre uma quebra automática do texto da célula selecionada. Com esse procedimento, a largura da coluna é ajustada, possibilitando que os dados na célula possam ser encaixados no espaço pretendido. Então, realmente começou correto. Ao clicar neste botão, que está no Excel 2007, na guia Início e no grupo Alinhamento, correto. Só que aí, ocorre a quebra automática do texto na célula selecionada. Então, essa partezinha aí, ela não está correta. Esse botão aí é para mesclagem de células. E existe um outro botão que realiza uma quebra automática de texto dentro da célula. E o que ocorre com essa quebra automática de texto dentro da célula? Ocorre que o texto, ele quebra em 2 linhas dentro dessa célula, pelo menos 2 ou mais linhas dentro dessa mesma célula, aumentando a altura da linha, ajustando a altura da linha ao seu conteúdo. Não, inclusive, como diz aqui, com esse procedimento, a largura da coluna é ajustada para que todo o conteúdo dessa célula seja encaixado dentro do espaço dela. Então, isso aqui não está correto, nós podemos aqui passar para o Excel, já deixamos aqui para adiantar o processo uma planilhazinha pronta, né, indicando aqui alguns valores. E aí vamos fazer aqui o seguinte: primeiro, eu digitei aqui na célula D8, Microsoft Excel, certo? Vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom, 220. Então, ao clicar nesta célula e em seguida neste botãozinho aqui, certo? Vocês devem estar aí acompanhando com o Microsoft Excel 2007 aberto. Então, você tem aqui, olha, dentro do grupo Alinhamento da guia Início, alguns botões, e nós temos o botão que está na questão, que é o botão de mesclagem de células, e nós temos acima desse botão, quebrar o texto automaticamente. Então, nós vamos ver aqui qual vai ser o resultado ao clicar neste botão. Nós temos aqui um ajuste na altura da linha onde se encontra o conteúdo, linha 8, tá? E não na largura da coluna. E aí nós temos essa quebra automática de texto dentro da célula.
E com isso, todo o conteúdo fica dentro do espaço da mesma célula, sem precisar alterar assim a largura da coluna. Nós temos alguns recursos para manter o conteúdo de uma célula dentro do espaço que para ela está destinado no momento. Uma outra opção que nós poderíamos utilizar aqui seria a seguinte: nós temos um comando de formatação de células, cujo atalho é Ctrl+1. Nesse comando, formatar células, nós temos essa guia chamada alinhamento, e um dos recursos, uma das opções aqui, é o recurso reduzir para caber. Então, você clica nesse item, clica no OK. O que acontece? Reduz o tamanho dos caracteres que estão dentro da célula, de forma que todo esse conteúdo seja exibido dentro do mesmo espaço que no momento existe para a célula. Então, dessa forma, esse conteúdo aí, que é Microsoft Excel, ele não fica passando para uma outra célula vizinha. Seria uma outra maneira de nós encaixarmos todo o conteúdo dentro de uma mesma célula, sem passar para a célula vizinha. Com relação ao botão que está lá na questão, que é o botão de mesclagem de células, nós vamos selecionar aqui todas essas células com conteúdo. E nós vamos aqui ver as opções disponíveis nesse botão de mesclagem de células. Nós temos aqui algumas opções. A primeira, mesclar e centralizar. A segunda, mesclar através. A terceira, mesclar células. E a quarta, desfazer mesclagem de células, caso você tenha em alguma área células mescladas. Então, a primeira opção, mesclar e centralizar. Vai abrir uma caixa de diálogo aqui, indicando que de toda aquela área selecionada, somente será mantido o dado que está na célula do canto superior esquerdo. Então, no caso aqui, a célula dentro dessa seleção, que está no canto superior esquerdo, tem o nome Maria. Então, nós vamos clicar, mesclar e centralizar. A seleção contém vários valores de dados. Mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo. Então, se eu clicar no OK, ele vai remover todos os outros dados das outras células selecionadas, mantendo somente o da célula do canto superior esquerdo. E aí, como o nome do comando é mesclar e centralizar, você vai ter que indicar aqui que somente Maria vai ficar centralizado na horizontal, tá? Então, nós vamos clicar aqui no OK, e o que vai acontecer? Maria vai ficar centralizado na horizontal. É o que vai acontecer. Então, mesclar e centralizar, mescla todos os valores das células, mantendo apenas o dado da célula do canto superior esquerdo. E esse centralizar, nós temos aqui vertical, horizontal. O dado que fica centralizado somente na horizontal. Ok? A outra opção que a gente tem aqui é mesclar células. A única diferença para a opção anterior que nós vimos é que o dado não fica centralizado, o dado que permanece na célula. Então, mais uma vez, Maria, quando eu clicar no OK, vai ser a única informação mantida nessa área mesclada. Só que ao invés de ficar centralizado como na opção anterior, vai ficar alinhado à esquerda, porque por padrão o Excel mantém um dado relacionado a texto alinhado à esquerda e relacionado a números do lado direito. Então, quando eu clicar no OK, Maria continua sozinha dentro da área mesclada, só que não centraliza, fica alinhada à esquerda. Se na célula do canto superior esquerdo eu tivesse aqui um número, aí nós teríamos aqui somente o número e alinhado à direita. Então, é a única diferença aqui entre essas duas opções que nós temos por meio desse botão de mesclagem de células. Mesclar e centralizar, mesclar células. Um centraliza, o outro não. E o terceiro e último comandozinho aqui dessa área, desse botão, é o comando mesclar através. O que vai acontecer? Ele vai remover a divisão de colunas que tem dentro de cada linha selecionada, cada parte selecionada. Então, ele vai manter essa divisão aqui, olha, entre as linhas, mas vai remover a divisão entre as colunas. E o que é que ele mantém em cada linha? O Excel mantém somente o dado que está na primeira coluna do lado esquerdo. E a cada linha que está dentro da seleção, ele vai me solicitando uma confirmação de mesclagem, quando eu clicar aqui em mesclar através, que é o nome desse recurso. Para a primeira linha, OK. Para a segunda linha, OK.
Para a terceira linha, ok. E para a quarta linha, ok. Então, o resultado, ele mesclou cada linha dentro da seleção, removendo aqui a divisão entre as colunas dentro dessa linha, mantendo somente o dado da primeira coluna do lado esquerdo. Não remove essa divisão aqui nas linhas, somente a das colunas. É o comando mesclar através. Remove a divisão entre as colunas de cada linha selecionada, mantendo somente a informação que está na primeira célula do lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo. Então, esse botãozinho, gente, é muito cobrado em concurso. Pode aguardar que ele vai continuar sendo cobrado em vários outros concursos. Principalmente agora, que do Excel 2003 para 2007, nós tivemos aí a inclusão desses dois outros recursos, que é o mesclar células e o mesclar através. Porque na versão do Excel 2003, só era um botão que quando clicava, ele executava só a função do mesclar e centralizar. Agora você pode usar essa opção de mesclar através e a opção de mesclar as células sem centralizar o conteúdo que vai ser mantido dentro da célula. Apenas mesclar. Então, no caso, a questão aqui, ela é errada, ela é falsa. Através desse botão aqui, nós não vamos estar executando o procedimento de quebra automática do texto. Vocês vão ver com a janela do Excel 2007 aberta no computador de vocês que acima desse botão de mesclagem de células, nós temos justamente o botão que tem a descrição que está lá na questão. Quebrar o texto automaticamente. Então, a questão lá, ela está errada, falsa. Essa foi a questão de número 29 desse concurso. Vamos passar aqui para um slide à frente. E aí nós temos mais duas questões, 30 e 32, todas duas sobre o Windows 7. A respeito do sistema operacional Windows, julgue os itens subsequentes. Questão número 30. O menu iniciar do Windows pode ser ativado ao se pressionarem simultaneamente as teclas Ctrl e ESC. Ou, então, a tecla com o logotipo do Windows, se presente no teclado. Então, a maioria dos teclados tem a teclazinha com o logotipo do Windows, que você pressionando, você abre o menu iniciar. Então, se nós tivéssemos somente essa imagem aqui, a questão estaria, digamos assim, de graça, né? Então, normalmente, quando se fala em abrir o menu iniciar através do teclado, nós temos exatamente esse atalhozinho aqui que já foi cobrado em outros concursos. Lembro-me aqui de um concurso de 2009 realizado pela Funrio para o INSS, tá? Que foi cobrado justamente no Windows XP, para se abrir o menu iniciar, é correto utilizar o atalho e entre as opções tinha esse atalhozinho aí, Ctrl ESC. Então, pressionando essas duas teclas juntas, nós vamos ter aí a abertura do menu iniciar. O mesmo resultado de se pressionar somente a teclazinha com o logotipo do Windows. Então, essa questão é verdadeira. Existem alguns atalhos de teclado, não é, que permitem abrir o menu iniciar, abrir a janela computador, abrir uma janela chamada propriedades do sistema, certo? Abrir o comando executar do Windows. Então, nós resolvemos aqui, num próximo slide, já prontinho, mostrar para vocês alguns desses atalhos, tá? Então, nós temos aqui, olha, um primeiro atalho com o logotipo do Windows, Win Home, certo? Esse atalho nós vimos em um vídeo aí passado, que ele executa um recurso denominado AeroShake. O que é esse recurso? Significa que, quando você pressionar esse atalho, se você tiver várias janelas abertas, somente a janela que está em primeiro plano, aquela que você está trabalhando no momento, vai permanecer aberta e todas as outras que estão atrás serão minimizadas. Então, é um recurso denominado AeroShake. Se você repetir esse atalho, as janelas, elas voltam de novo, as que foram minimizadas, voltam na mesma posição, por trás da janela ativa. A tecla com o logotipo do Windows mais Pause Break, essas duas teclas em conjunto, abrem uma janelinha chamada Propriedades do Sistema. E essa janelinha, ela exibe informações como a versão do sistema operacional que está instalada, o tipo de processador que está instalado no seu computador, a velocidade, o fabricante, o modelo. Também indica a quantidade de memória RAM que está instalada no seu computador. Então, uma janelinha que exibe algumas informações a respeito do sistema e também da parte física do computador. Logotipo do Windows juntamente com a letra R. Abre o comando executar, menu iniciar, comando executar ou logotipo do Windows mais R.
Windows mais E, logotipo do Windows mais E, abre a janelinha computador, ou seja, o mesmo resultado de se clicar no botão iniciar e no item computador do Windows 7. E logotipo do Windows mais a tecla Tab, o WinTab, vai alternar entre as janelas abertas. Então, quando você pressiona logotipo do Windows e Tab, todas as janelas que estão abertas automaticamente são exibidas nesse modo que vocês estão vendo aqui agora. E se você ficar pressionando o logotipo do Windows, como eu estou aqui agora, e for pressionando Tab, você vai alternando aí entre todas as janelas que estão em execução. E quando chegar aquela janela que você deseja usar no momento, você solta o logotipo, a tecla com o logotipo do Windows, certo? E aí será exibida essa janela que estava na frente no momento que você soltou a tecla com o logotipo do Windows. Então, a questão lá é verdadeira quando indica que o menu iniciar do Windows pode ser aberto através de uma tecla que exibe o logotipo do Windows ou através do atalho Ctrl ESC, certo? E para melhorar esse conhecimento de atalhos do Windows, alguns atalhos aqui que são usados juntamente com o logotipo, essa tecla que está com o logotipo do Windows no teclado. Então, a gente vai encerrando aqui a gravação desse vídeo com mais essas questões aí, sobre o Excel, sobre o Windows 7, e depois retornamos para dar continuidade à gravação de vídeos com essas questões sobre